Olá, grata por estar aqui acompanhando essa jornada de experiências. Hoje estou aqui nessa estrada aproveitando esse dia lindo de céu azul ensolarado para ir até uma lagoa bem próxima daqui para aproveitar esse momento e apresentar a vocês de forma mais direta o meu recente trabalho na área da redação. Mas antes quero compartilhar com você uma situação bem recente que me deixou bastante intrigada, pois sempre ouvi falar, mas nunca havia experimentado. Aparentemente é algo bobo, mas em se tratando das obras da natureza, nada, absolutamente nada é bobo devido à sua perfeição exata. Bem, um dia desses, eu e o meu pai estávamos descendo essa estrada, e ele arrancou uma folha dessa e falou: "Cheira para você ver o tanto que é bom." Eu cheirei e fiquei muito perplexa com o perfume 100% natural do eucalipto. Fiquei perplexa porque quando criança meu pai nos levava a regiões onde havia a plantação deles, mas nunca havia experimentado sentir o perfume diretamente da folha. É incrível. Uma coisa é você sentir o cheirinho artificial que até se aproxima muito do natural, mas sentir saindo da própria planta é incrível e calmante ao mesmo tempo. Bom, a lagoa está a poucos metros daqui, já dá até para ver o topo das árvores que ficam em torno dela. Vou precisar usar o freio para descer porque estou filmando, mas esse ruído já está indicando que as pastilhas do freio já estão na hora da manutenção. Eu escolhi vir para cá por ser um ambiente de natureza e sempre me sinto muito bem quando venho aqui. Além disso, cortaram o mato em torno dela e ficou muito mais bonita e radiante a região. E acredito que essa será a minha despedida do ambiente, porque faltam poucos dias para eu ir embora dessa cidade. Faz pouco tempo que postei aqui no canal um vídeo e texto do e-book que produzi no primeiro trimestre de 2025. Porém, não falei de forma direta sobre ele e hoje estou aproveitando esse dia lindo justamente para compartilhar com vocês a história por trás desse e-book. Bem, se vocês repararem as minhas redes sociais, verão que são predominantes textos nas descrições. Para começar, ainda existe o Instagram Keila Camilo 13, que foi usado durante o período de tempo em que morei na Zona Sul de São Paulo. Nele tem um texto sobre a vida e escolhas e está registrado exatamente no ano de 2016. De lá para cá não parei. Dessa forma, todas as minhas redes sociais têm em comum textos sobre a vida. E por quê? Bem, isso é uma consequência natural da forma que venho vivendo de 2007 até chegar aqui. Assim, é natural que compartilhemos os registros das experiências que estamos vivendo, dos ambientes também, e coloquemos textos na legenda. Porém, o que eu não podia imaginar naquele tempo, quando passei a fazer isso, é que futuramente eu poderia usar esses textos como parte do meu trabalho. Pois durante essa minha passagem por Gouvêia, eu li numa busca que fiz no Google que para a pessoa que deseja se tornar um escritor, o ideal é que ela escreva todos os dias e que inclusive tenha um blog. E assim fiz e venho fazendo e buscando me melhorar nos processos. Cheguei em torno da lagoa e enquanto falo sobre o e-book, vocês poderão ver como é o ambiente, pois eu e o meu pai já estivemos aqui algumas vezes para pesca e já adianto, fazemos isso porque nos faz bem, porque não dá para pegar grande quantidade de peixes aqui não. Eles são pequenos e raramente você sai daqui com mais de 4 peixes no tamanho médio na sacola. Mas em compensação, o fato de você sair da sua casa, caminhar ao ar livre, respirar o ar natural desse ambiente e passar um tempo sentado aqui, já colabora bastante para a diminuição da ansiedade e do estresse. Bom, você é o tipo de pessoa que gosta de ler? Se sim, que maravilha! Mas com que frequência você lê conteúdos na área do comportamento humano para o seu próprio desenvolvimento e autoeducação? Bem, se não lê, saiba que independente da sua idade, nunca é tarde para aprender. E essa é, sem sombra de dúvida, um tipo de escolha que ajuda muito a melhorar a vida. Pois perfeita a vida nunca vai ser, mas melhorar, isso sim, dá pra gente fazer. Pois sendo filha de mãe analfabeta e pai que estudou só até a 5ª série, e ambos não se desenvolveram comercialmente,
sei bem quais são as consequências de uma vida assim dentro da sociedade a qual vivemos atualmente. Dessa forma, ao longo dessa jornada de experiências, acabei descobrindo que o desenvolvimento humano acontece por meio de 3 principais fatores: por meio das experiências de vida, das conversas nas interações humanas e informação que vem dos estudos e da buscas por conta própria. Acontece que a informação vem dessas principais formas. A primeira é quando você vive a situação e ela te proporciona várias informações, mas nesse caso pode acontecer de você cair em armadilhas e acabar fazendo escolhas prejudiciais e depois se tornar muito difícil de sair delas. E a segunda forma é quando você obtém as informações por meio de conversas com pessoas, mas dependendo do nível de desenvolvimento da mentalidade delas, pode ser que as conversas sejam incompletas e ou carregadas de falsas crenças. Já a terceira forma é obtendo informações por meio de alguns programas de TV que abordam temas sobre o comportamento humano, filmes que costumam passar muitos tipos de mensagens, rádios e pela leitura. Assim, vale ressaltar que todas essas formas acontecem naturalmente e não existe uma melhor do que a outra, porque elas se complementam. Dito isto, a escolha de obter informações por meio da leitura para colaborar no seu processo de autodesenvolvimento e autoeducação é, sem sombra de dúvidas, um tipo de escolha acertada. Ou seja, é um tipo de escolha que, mesmo que você desembolse dinheiro, ela nunca fica perdida. Pois esse tipo de escolha, além de colaborar no processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoeducação e lapidação, ainda surte um efeito estilo que acontece quando temos contato com algum versículo da Bíblia, que você lê ele, o mesmo versículo, e ou escuta ele várias vezes em situações diferentes, e é sempre bom ter tido contato com aquela mensagem. Um ótimo exemplo disso é o Salmos 91. Não importa em quanto tempo, de quanto em quanto tempo você o ouça, não importa aonde você o ouça, você já o conhece, mas você tendo contato novamente com aquela mensagem, você acaba se sentindo bem. Então os textos têm esse poder. Não importa se você já viu esse tipo de informação antes, mas o fato de você estar tendo contato com aquela informação vai estar sempre reativando no seu cérebro aquilo que você precisa lembrar e que você precisa colocar em prática. Então, a informação nunca é uma escolha perdida. Assim, acontece também com as pessoas que não cresceram com contatos de leitura bíblica. Uma situação parecida é em relação aos filmes e séries, que após passar anos você torna a ver e acaba tendo uma percepção melhorada sobre o que está sendo mostrado, não é mesmo? Seguramente, isso significa que escolher se envolver com leitura é uma das melhores escolhas que o ser humano pode fazer para si mesmo. Entretanto, sei de alguns casos de algumas pessoas que chegaram a olhar o meu material, mas acharam o preço que coloquei caro. Logo, por que deixar de comprar um livro de um profissional conhecido para comprar de uma menina desconhecida e no mesmo valor? A saber, eu descobri uma realidade oculta nessa era digital e mudou completamente essa mesma forma de pensar na minha mente. Bem, a maioria dos profissionais conhecidos e de grande alcance na mídia, mesmo já tendo qualificação, diploma e experiência na área profissional deles, por questão de concorrência, quando veem que o assunto fora do trabalho deles é bom e pode enriquecer no trabalho deles, é comum eles extraírem as ideias que vêm de fora da mente deles, o que significa que nem sempre o que eles compartilham e ou produzem são originados 100% na mente deles. Muitas vezes os insights vêm de conteúdos de pessoas que não estão no mesmo nível de qualificação deles. Além disso, durante o período de tempo que me envolvi com as buscas para aprender a desenvolver o material, eu notei a mesma fala em comum entre as pessoas que compartilharam as suas experiências com a produção de e-books. Bem, elas disseram que se você coloca um preço muito baixo no seu produto, você mesmo está desvalorizando o seu próprio trabalho e você dedicou um tempo na criação dele, ou seja, teve um esforço para que ficasse pronto, não é mesmo? Além disso, conhecimento agrega valor.
Porém, ele depende de experiências e tempo para ser adquirido. E você o tem. Dessa forma, você o repassa por um valor que considera justo. Honestamente, os ambientes de trabalho tornaram-se um dilema e drama na minha vida, e essa situação é uma das principais razões por trás das minhas tentativas de trabalhar por conta própria, e esse é o caminho que, depois de tantas tentativas, eu escolhi para obter a minha renda. No entanto, é raro de você já começar acertando tudo e já ganhando muito dinheiro logo no início, e é por isso que vim parar aqui com essa apresentação, que eu preciso divulgar o meu material, ou seja, o meu trabalho. Então, se você tem a intenção em colaborar nesse processo e ajudar no desenvolvimento do meu trabalho, esse é o momento, pois o material já está disponível para vendas na Hotmart, e após a leitura dele, se sentir que as informações contidas nele colaboraram para o esclarecimento do que você já tem construído e desenvolvido na sua mente e ou na mente da pessoa que você pode presentear com ele, existe o campo avaliação do produto que pode ser preenchido com seu feedback e ele será muito útil para a melhoria contínua dos conteúdos. O mais, encerro por aqui, lhes desejando um dia ricamente produtivo e abençoado. Gratidão e até a próxima!